Graça e paz, né? Graça, o perdão imerecido, paz, a reconciliação com Cristo, né? Então, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo para todos nós, né? Que o Senhor possa estar nos abençoando e nos dirigindo no estudo que nós teremos essa manhã. Nós estamos estudando a carta de Paulo à igreja de Colossenses, essa é a nossa terceira aula, e nós estaremos tratando hoje do texto de Colossenses, capítulo 1, e estaremos estudando os versículos de 15 a 23. Eu convido a todos que estejam abrindo as suas Bíblias para que possamos fazer a leitura, não é, do texto que estaremos estudando. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Que Deus abençoe sua palavra lida. Vamos, nesse instante, fazer uma oração pedindo a Deus que esteja nos dirigindo e nos guiando no estudo que estaremos realizando nesse momento. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento em que podemos tirar um tempo de nossa vida, dos nossos afazeres, para estudarmos a Tua palavra. Senhor, vem nos dirigir durante esse estudo, vem nos guiar, ó Pai. Dá-nos, ó Deus, pleno conhecimento da Tua vontade, Senhor. Pleno conhecimento da Tua obra em nossas vidas. Senhor, que ao estudarmos esse texto, nós possamos fazer uma autorreflexão, nós possamos verificar em nossas vidas aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa, ó Deus, ser moldado ainda, trabalhado por Ti. Ó Deus, e que não haja apenas um entendimento da Tua palavra e mais conhecimento, ó Deus, de quem Tu és, mas que haja principalmente uma mudança de vida, que ao compreendermos, ó Deus, a Tua palavra, nós possamos estar mudando os rumos, ó Deus, da nossa vida, mudando, ó Deus, aquelas coisas que não estão de acordo com a Tua vontade. Nós te pedimos, ó Deus, essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos estudando a carta de Paulo aos Colossenses. Nós já falamos que essa carta ela é uma carta cristocêntrica, ou seja, Paulo ele vai estar explicando aqui, não é? É uma das cartas onde ele mais explica a teologia de Cristo, quem é Cristo, não é? A primazia, que Cristo é o primogênito, não é? Que ele é o Senhor de todas as coisas, porque Paulo, ao escrever essa carta, ele está combatendo alguns problemas que estão ocorrendo na igreja de Colossenses e foram retratados, não é? Paulo, ele recebeu a informação de que esses problemas estavam ocorrendo naquela igreja por meio de Epáfras. Epáfras é o fundador da igreja de Colossos, não é? Nós vimos ali que Epáfras, ele é, não é,
Paulo vai dizer aqui, nosso amado conservo, né? No versículo 7, no capítulo 1, Paulo vai se referir a Epáfras dizendo, segundo fostes instruídos por Epáfras, o que nos mostra que essa igreja foi realmente ali, ela era, o ministério, não é pastoral ali, era exercido por Epáfras, porque Paulo está dizendo aqui, ó, segundo fostes instruídos por Epáfras. E Paulo então vai dizer, nosso amado conservo. E quanto a vós outros, ele é fiel ministro de Cristo. Então, Epáfras era o pastor da igreja. Epáfras está percebendo que algumas coisas estão acontecendo ali na igreja. Epáfras, ele percebe que ele precisa de mais orientação, ele precisa de mais ajuda para poder combater, não é, as heresias, as coisas que estavam acontecendo naquela igreja. Então, ele vai à procura de Paulo para que Paulo possa orientá-lo. E Paulo, a semelhança do que ele fez muito durante o seu ministério, ele vai orientar aquela igreja de Colossenses por meio de suas cartas, por meio de suas epístolas, e assim surgiu a epístola de Paulo aos Colossenses. Agora, quais são os problemas que Epáfras, não é, detectou lá na igreja e Epáfras traz para Paulo? Primeiramente, a gente pode dizer que ali naquela igreja havia um problema de espécie moral, né? Havia ali uma questão ali, o modo de viver daqueles irmãos não estava ali de uma forma coerente com o modo de viver que devem viver os cristãos. Então, nós vamos ver que Paulo, já no texto de hoje, a gente vai estar trabalhando bastante coisas. Os irmãos, não é, podem ver aqui no versículo 23, não é, que Paulo vai perguntar se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes. Não é? Paulo ele vai estar retratando aqui em vários pontos, não é, desse trecho da carta que estaremos estudando hoje, algumas questões, não é, já introduzindo o apontamento de cunho moral. E a gente vai ver, não é, ali mais à frente, por exemplo, no capítulo 3, né, ele já vai estar falando ali, né, bem diretamente a respeito, né, de questões morais. Ou seja, Onésimo, a gente não sabe exatamente o que Epáfras, né, não Onésimo, vai levar de dificuldade para Paulo, mas a gente sabe que ali havia uma ideia que a gente pode ter de um problema dessa direção, não é, nesse cunho que estava acontecendo ali na igreja, era, por exemplo, o relacionamento de Epáfras de Onésimo com Filemão, não é? A ponto de Paulo escrever uma carta para Filemão para que Filemão recebesse Onésimo, não é? Os dois eram membros da igreja, né? Os dois ali pertenciam à igreja em Colossos, a igreja funcionava na casa de Filemão e havia ali um problema, não é, entre o escravo e o seu senhor. E Paulo vai estar falando aqui a respeito dessas questões, e além de estar falando sobre essas questões, a gente vai ver que Paulo manda uma carta para Filemão, não é? A carta de Paulo a Filemão. Outra questão que que Epáfras, não é, detecta ali na igreja, ele leva para Paulo e que a gente vai estar estudando também em alguns capítulos para frente, é a questão do problema, né, das práticas judaizantes. Os judeus, não é, tradicionais, e aí a gente já explicou algumas vezes, mas eu torno a colocar para os irmãos, né, por que essa dificuldade para se entender que não havia mais a necessidade de se praticar aquilo que era praticado no judaísmo. Então, aquela questão lá, aqueles ritos, aquela questão de não se comer determinados alimentos, a guarda, né, do dia específico, que era o sábado, e toda uma questão que vinha em torno ali, né, da prática judaizante, agora não era mais necessária a questão da
circuncisão, não é? Que era um dos pontos, então, que mais inflamava ali a discussão entre gentios e judeus, porque a circuncisão era a aliança, era a marca, não é? Da aliança do judeu com Deus, e agora, dentro do cristianismo, não há mais a necessidade de se fazer a circuncisão, e isso eles não entendiam por quê? Nesse ponto aqui, eles estavam há apenas 60 anos, não é, ali da morte de Cristo. Então aquilo ainda estava muito, o judaísmo ainda era muito enraizado naquelas pessoas, e muitas das vezes os judeus convertidos queriam trazer as práticas judaizantes, o judaísmo, para dentro do cristianismo. Então esse também é um ponto que Paulo vai estar tratando aqui nessa carta e que Epáfras leva como dificuldade para Paulo. E, por último, a gente vai detectar aqui a heresia de Colossos, né, onde aqueles irmãos, influenciados pelo gnosticismo, eles tentavam infiltrar, né, dentro da igreja as suas ideias gnósticas, e eles tentavam ali, as ideias gnósticas, elas diminuíam, não é? Elas tentavam tirar a centralidade de Cristo. Por isso nós vamos ver aqui nessa carta Paulo falando que ele, não é a imagem do Deus invisível, que ele é o primogênito da criação, porque nele foram criadas todas as coisas, quer sobre os céus, quer sobre a terra, porque os gnósticos, eles diziam que Jesus, ele era menor do que os anjos, porque Jesus era matéria e a matéria era má, não é? Mas nós vamos estar tratando isso com mais detalhes adiante. A carta, ela segue aquela tradição, ela começa com a saudação, depois ela vem com as ações de graças, depois Paulo ora, mas quando Paulo ora, e nós estudamos a oração dele na semana passada, nós vamos ver que Paulo já introduz a teologia que ele vai estar trabalhando nessa carta. Não é, porque ele vai estar falando aqui que ele, né, ele ora para que eles sejam fortalecidos com todo o poder segundo a força da glória do Senhor. Paulo vai dizer aqui que ele ora para que eles possam viver do modo digno do Senhor, não é, para o seu inteiro agrado, que eles possam frutificar em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, quer dizer, crescendo no pleno conhecimento de Deus, do momento que eles crescem no pleno conhecimento de Deus, então eles vão entender a questão, né, das práticas judaizantes não serem relevantes, eles vão saber fazer discernimento, não é, daquilo que os gnósticos estão falando, que aquela teologia que eles estão ensinando, aquilo ali não faz parte daquilo que eles foram ensinados, daquilo em que eles foram, não é, orientados por Epáfras. Então Paulo já está aqui pedindo e falando, ele fala aqui sobre eles frutificarem, né, que a obra deles frutifique. Então Paulo, já na oração, ele introduz, né, o assunto da sua carta. Hoje nós vamos estar aqui, então, falando sobre a teologia cristocêntrica. Nós falamos na semana passada sobre o reino cristocêntrico e hoje nós vamos estar falando sobre a teologia cristocêntrica. Paulo, na aula passada, eu já disse para vocês que nós terminamos a aula e eu disse, olha, esses 2 versículos eles já fazem uma introdução daquilo que estaremos trabalhando na próxima aula, que é a respeito da teologia cristocêntrica. E os versículos são os versículos 13 e 14, quando Paulo fala assim, olha, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. O que Paulo quer dizer, não é, quando ele diz aqui que ele nos libertou do império das trevas? Paulo está dizendo, né, para aqueles irmãos de Colossos, mas nós também podemos entender isso, que antes de nos convertermos, nós estávamos sobre o poder do diabo e dos seus anjos. Quando lemos lá na carta aos Efésios, nós vamos ver aqui que Paulo vai dizer, no capítulo 2, Paulo vai dizer, olha, ele nos deu vida estando
ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Então, Paulo está dizendo aqui que Cristo nos libertou do império das trevas, ele nos libertou. Nós éramos filhos, não é, aqui da desobediência, então nós não podíamos nos relacionar com o Pai, nós não podíamos nos relacionar com Deus, porque nós éramos filhos do pecado, éramos filhos da desobediência, o pecado estava, não é, intrínseco dentro de nós e nós ainda não tínhamos um libertador. Mas aí ele diz que Cristo, com a sua morte e a sua ressurreição, ele nos transporta, né, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E isso é lindo, porque quando Paulo diz aqui que ele nos transporta para o reino do Filho do seu amor, esse Filho do seu amor, ele vai fazer um link direto, não é, com o batismo de Cristo. Olha como Paulo, né, quando a gente vai estudando assim, a gente vê. Todos nós sabemos que o quão inteligente Paulo é, mas quando a gente vê os links, a forma como ele amarra todo o contexto, né, assim, é uma coisa realmente de deixar a gente né, boquiaberto. Porque quando Paulo vai falar aqui, olha, ele vos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que te lembra essa frase, Filho do seu amor, não é? Ou, melhor dizendo, Filho amado, nos lembra o batismo de Jesus. Quando João Batista, ele batiza Jesus, a Bíblia diz que os céus se abrem, não é? Desce o Espírito numa forma de pomba e ouve-se uma voz do céu que diz: este é o meu Filho amado, em quem me compraz, em quem tenho prazer. Então, quando Paulo está dizendo aqui que ele nos transportou para o reino do Filho do seu amado, para o reino do Filho do seu amor, ele faz um link com o batismo. Lembra, o batismo de João era o batismo do arrependimento. Então, olha só o que ele está dizendo. Ele nos libertou do império das trevas. Então, quando nós somos batizados, o que acontece no batismo através da imersão e da imersão? Nós deixamos ali, não é, os nossos pecados. A gente diz que a gente nasce uma nova criatura. Quando você levanta dali, você, né, tá lavado, é uma nova criatura. Não é esse aquilo que dizemos, né, o que significa o simbolismo ali do batismo. Então ele diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. E aí ele faz o link com o batismo de Cristo. Então aqueles membros, eles podiam lembrar do batismo quando eles diziam que agora eles eram uma nova criatura, porque eles foram lavados e seus pecados foram, não é, lavados por Cristo, e eles deixaram ali e eles nascem um novo homem. E ele vai dizer, no qual temos a redenção e a remissão, não é, do nosso pecado. E ele, não é, deixa eu ver aqui, que eu me empolguei aqui falando do batismo, não é? Então, isso mesmo, ele fala que o perdão é essencialmente uma resposta moral ao evangelho, e Paulo enfatiza esse fato para refrear qualquer noção perversa de uma salvação não moral. Isso aqui ele está respondendo aquelas questões morais que estavam com problema lá na igreja de Colossos. Lembra que é um dos primeiros problemas que eu retratei? A questão moral. E Paulo aqui também está falando, olha, ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, se você foi transportado para o reino do Filho do seu amor, se você fez ali, se você passou pelo batismo, se você agora em Cristo é uma nova criatura, se você aceitou Cristo como seu único e suficiente Salvador, como que você pode continuar vivendo da mesma forma que você vivia antes, quando você era filho das trevas, era filho da desobediência, quando você vivia ali sobre o império das trevas? Então, Paulo está aqui enfatizando essa coisa. E agora, essa questão. E agora Paulo vai entrar aqui, a partir do versículo 15 até o versículo 20, Paulo ele vai estar transcrevendo um hino.
né? Esse texto aqui, do versículo 15 até o versículo 20, era um hino que era cantado pela igreja primitiva. E aí, a gente até abre logo um parênteses aqui, não é, para chamar a atenção para o tipo de hino que nós cantamos em nossas igrejas hoje em dia. Porque a gente vê que essa carta, não é como se fosse um tratado cristológico de Paulo para as igrejas. E Paulo vai pegar um hino que era usado na igreja e ele vai utilizar esse hino, e é linda a mensagem, não é? Os versículos que nós estaremos estudando. E o meu único senão é: a gente não vê esse tipo de hino, esse tipo de teologia nos hinos que estamos cantando hoje em dia. As nossas músicas, elas são egocêntricas, elas são centradas na maioria das vezes no homem, e quando elas não são tão focadas no homem, elas vão estar subentendidas, né, ali o foco no homem, porque elas vão estar tratando ali de mensagens, como é que é o termo? Elas vão triunfalistas, não é? Porque eu posso, eu consigo, porque eu vou receber, porque eu vou ter, porque vai me ser restituído, não é? Os hinos estão sempre dentro desse sentido, e é muito importante, ao estudarmos as cartas de Paulo, que a gente analise a oração de Paulo, que a gente analise os cânticos que Paulo retrata, não é? Que Paulo transcreve em suas cartas, porque aquilo que cantamos e aquilo que oramos fala muito da nossa maturidade espiritual. As nossas orações são centradas naquilo que eu quero de Deus. Então, as nossas orações, elas são focadas em: eu quero saúde, eu quero ser protegido do coronavírus, eu não quero ficar desempregado, eu quero trocar o meu carro, eu quero uma esposa boa para o meu filho, né? Se a pessoa ainda não é casada, ela pede a Deus um bom marido. E tá tudo nesse nível, não é? Do que eu quero. Aí você olha ali a oração de Paulo, quando Paulo diz, não é, pedindo a Deus: Senhor, que nós possamos ser, que os colossenses possam ser fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória. Senhor, que os colossenses, eles possam receber o pleno conhecimento da sua vontade. Olha o tipo de oração que Paulo faz e o tipo de oração que nós fazemos, que eu faço, que você faz, né? Vamos analisar isso aí. Olha o tipo de música que nós cantamos e o tipo de música que está aqui, ó, né, transcrita por aqueles irmãos. Observe. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Paulo utiliza a própria música cantada por aqueles irmãos na igreja para mostrar a ele a teologia cristocêntrica. Esse hino, ele é composto, não é, de 3 estrofes. A primeira estrofe, os versículos 15 e 16, seria interessante você anotar isso aí na sua Bíblia, não é, para um estudo, não é, posterior, para uma maior dedicação, não é, a essa parte do texto da Bíblia. Então, os versículos 15 e 16, a gente vê aqui uma saudação a Cristo como Senhor da criação, como aquele que levou o universo à existência. Então, nós podemos ver aqui, ó, ele é o primogênito de toda a criação, porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam potestades, soberanias. Então, nós vemos aqui Paulo, não é, trazendo daquele cântico os irmãos
saudavam a Cristo como Senhor de toda a criação e que levou o universo à existência. Esse é o assunto da primeira estrofe desse hino, composto ali pelos versículos 15 e 16. A segunda estrofe é composta pelos versículos 17 e a primeira parte do versículo 18. E ele faz ali, ele cita, não é? Ele vai trazer a mensagem de que Cristo é o cabeça da igreja e ele é o unificador do universo. Observem, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Então, nós vimos na carta aos Efésios que a carta aos Efésios fala do corpo, fala da eclésia. E aqui, a carta aos Colossenses, Paulo completa falando quem é a cabeça da igreja. E esses irmãos já cantavam isso. E a terceira estrofe está ali dos versículos 18b até o versículo 20. Ela está tratando que Cristo ressurreto, agente de Deus, em levar a harmonia ao universo com o propósito divino da reconciliação do homem com Deus. Então, essa terceira estrofe ela vai estar ali tratando, mostrando que Cristo, não é, ele é ressurreto, ele é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ele leva também a harmonia, não é porque aprove Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz, não é, a harmonia, pelo seu sangue na cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, nós vamos estar agora nos detendo, não é, estrofe por estrofe, nesse momento. Primeiro, lá no versículo 15, voltando ao versículo 15, quando Paulo diz que eu vou citar Paulo para não ficar toda hora falando que é hino, senão eu vou me confundir toda aqui, os irmãos me perdoem. Mas aqui no versículo 15 ele diz que ele é a imagem do Deus invisível. O que significa dizer que Cristo é a imagem do Deus invisível? Cristo é a representação visível do Deus invisível. E esse texto ele resume o ensino neotestamentário acerca da pessoa de Cristo e a sua posição. Deus é espiritual e invisível, desconhecido, a não ser mediante sua autorrevelação. E esse desvendamento da sua pessoa se deu em Cristo Jesus. Então, Deus, ele é invisível, não é? Deus nunca foi visto. E aqui ele está dizendo que Jesus Cristo, ele é o desvendamento. Deus, ele só pode se revelar, nós só temos a revelação de Deus se Deus quiser se revelar. E quando Deus quis se revelar, ele se revelou por meio de Cristo Jesus. Tá? Então é isso aqui. Deus é espiritual, invisível, desconhecido, a não ser mediante a sua autorrevelação. E está aqui, ele é a imagem do Deus invisível. E ele continua dizendo que ele é o primogênito de toda a criação. E aí a gente precisa entender que quando ele fala aqui que ele é o primogênito de toda a criação, esse é um versículo utilizado por algumas seitas que estão atualmente aí, né, funcionam atualmente, não é uma coisa lá do século I. Paulo está aqui combatendo o gnosticismo e a gente pode observar, através da existência dessas seitas, que as ideias gnósticas ainda estão, não é, em prática nos nossos dias, porque algumas seitas elas se baseiam nesse texto aqui, quando diz que ele é o primogênito de toda a criação, para alegar que Cristo foi um ser também criado por Deus. Na semana passada nós falamos sobre a diferença de ser criatura. Eu sou uma criatura, eu fui criada. E eu não posso, se eu sou um ser humano, eu gero outro ser humano. Aquilo que não é ser humano não é gerado por mim, vai ser criado. Deus, ele nos criou, mas Jesus, ele é o seu filho unigênito. Então, Jesus, ele não foi criado por Deus. E algumas
seitas como os Mormons, não é? Que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, como os Testemunhas de Jeová, não acreditam, não é, ali na questão da divindade de Cristo, porque eles dizem que Cristo foi criado por Deus. Ele não foi criado. Cristo é Deus. E aí eu coloquei aqui que uma contextualização, porque quando estudamos a Bíblia, nós precisamos entender o texto dentro do contexto, porque texto fora do contexto, não é um pretexto para a heresia. Por isso surge a heresia. Se eu pegar só essa frase aqui, ela pode me trazer a ideia, porque a ideia atual que temos de primogenitura é de primeiro filho. Mas quando nós estamos aqui nos referindo ao povo judeu, nós vamos entender que a ideia de primogenitura ela não está ligada ao primeiro filho, mas sim àquele que herdaria, não é, as bênçãos. E a gente pode tratar isso estudando ali, por exemplo, a questão de Efraim e Manassés. Lá no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 51, nós vamos ver que a Bíblia vai dizer que Manassés é o filho primogênito de José. 41, 51 diz o seguinte: José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Quando a gente chega lá em Gênesis 48, quando Jacó vai dar a bênção sobre os seus filhos, Jacó está à morte, Jacó vai abençoar os seus filhos. E aí a gente vê aqui, em Gênesis 48, versículo 19, que Jacó dá a bênção para Efraim e não para Manassés. Então, Manassés foi o primeiro filho de José, mas o primogênito, aquele que recebe as bênçãos, não é, da família, as bênçãos do patriarca, no caso Jacó, é Efraim. Então, lá em Gênesis 48, versículo 19, o texto diz o seguinte: mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu o sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor, ou seja, Efraim, será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. E a gente vê ali, não é, que Josué era da tribo de Efraim, não é, no início ali da conquista do povo judeu, a gente vê como que a tribo de Efraim era uma das mais fortes, não é? Eles eram os maiores guerreiros, estavam ali na tribo de Efraim, e a gente vê as bênçãos de Deus sobre aquela tribo até a tomada, não é, do reino do norte, cuja capital era Samaria, pelos sírios. Então eu anotei aqui, isso, né, que se torna evidente no caso dos filhos de José. Aí eu cito as passagens. A ordem foi trocada de tal forma, não é, a ordem ali de Manassés com Efraim foi trocada de tal forma que em Jeremias 31, versículo 9, lá no livro do profeta Jeremias 31, versículo 9, vai dizer, não é, Efraim é chamado de primogênito. Jeremias 31, versículo 9. Virão com choro e com súplicas, os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de água por caminho reto em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Então a gente vê que para aquele povo, para a sociedade, não é, judaica, ali no primeiro século, ainda havia essa questão de que, quando Paulo diz aqui que Cristo ele é o primogênito de toda a criação, eles conseguem facilmente entender que ele não está falando aqui que ele foi criado por Deus, que ele é uma criatura, não é, de Deus, mas sim que ele foi nomeado como herdeiro, e aí ele se tornou o primogênito aos olhos da lei.
De igual modo, ao chamar Jesus Cristo de primogênito, o texto não trata a questão da origem, mas sim o fato de Jesus ser herdeiro final de tudo que existe. Tanto é que ele vai continuar aqui dizendo, olha, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, ele é o herdeiro de tudo. É isso que Paulo está querendo dizer quando diz aqui que ele é o primogênito de toda a criação. Porque sempre se colocava em dúvida a deidade de Cristo, se colocava em dúvida ali a autoridade, o poder de Cristo, porque, torno a repetir, né, eles sempre tinham em mente que se ele era matéria, se ele era homem, então ele era inferior aos anjos. E aí ele continua dizendo, pois nele foram criadas todas as coisas. Aqui nós temos uma referência aos direitos do Criador como dono e mestre, em contraste com os anjos ministradores que os gnósticos aconselhavam o povo a adorar. Paulo foi levado a fazer uma declaração elevada da natureza e do poder de Cristo nesse ponto, pois ele defendia esses pensamentos contra os ataques dos mestres gnósticos, cujos ensinamentos atraíam muitos crentes de Colosso. Por isso ele menciona os principados, os tronos, os domínios, não é? Aqui nesse versículo Paulo vai dizer, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Paulo está dizendo, olha, em Jesus todas essas coisas foram criadas, e ele usa esses termos de principados, potestades, soberania, trono, porque eram termos muito utilizados pelos os mestres gnósticos. Então Paulo está aqui usando a mesma linguagem, mas agora mostrando que tudo isso não pertence a anjos, não. Porque eles foram criados para Cristo, por Cristo e para Cristo. E é muito interessante aqui quando ele faz, esse ataque, porque ele não quer dizer que ele não crê em anjos. Paulo não está dizendo aqui que ele não crê em anjos. O que Paulo afirma com essa declaração é que os anjos são seres celestiais, eles não se aproximam de Cristo em poder e glória. Antes, Cristo é o criador deles. E é interessante, irmãos, porque hoje em dia, nós ainda vemos muito isso. Nós vemos que muitas das vezes se pega um ser que foi criado por Cristo, que foi criado por Deus, e a gente coloca aquilo ali como sendo o grande protetor. Hoje em dia, nós podemos ver, e eu lembro há um tempo atrás, quando estava dando a carta aos Colossenses na classe que ministro na igreja, do estudo da Bíblia em 2 anos, e eu trouxe alguns vídeos. E se o irmão tiver curiosidade, seria muito interessante que você buscasse no Google esses vídeos, assistisse ali pelo YouTube, porque vocês vão ver, existe, por exemplo, o culto da troca do anjo cansado. Se você for procurar lá culto aos anjos, igrejas com culto aos anjos, anjo cansado, você vai ver lá culto em que as pessoas que estão com seu anjo da guarda um pouco deficitário, um anjo da guarda um pouco cansado ou já precisando de aposentadoria, ela pode ir na igreja e ali ela faz, por meio de uma celebração, a troca do anjo. Ela deixa o anjo cansado e ela pega um anjo em bom estado. É interessante porque se Deus quiser usar os anjos para nos livrar, ele usa. Quando Deus tem que realizar uma obra em sua vida, quando Deus tem que realizar um milagre em sua vida, ele pode utilizar o meio que ele quiser. E aí eu considero milagre eu estar com uma dor de cabeça e eu poder tomar uma Neosaldina, um Dorflex e ser curada daquela dor de cabeça, como eu acredito no milagre, na intervenção divina de me tirar aquela dor de cabeça sem o uso de nenhum medicamento. Mas o uso do medicamento e o não uso do medicamento, a cura por meio de uma... Eu considero as duas intervenção divina. Porque Deus é quem deu inteligência ao homem para poder criar os meios de nos tirar a dor por meio do remédio, ou ele pode simplesmente vir e te tirar aquela dor. Eu passei por uma experiência há uns 10, 12 anos atrás. Eu trabalhava com a parte ali de pesquisa, pesquisa de terreno, pesquisa de região, fazia um trabalho de inteligência.
E eu tinha ido já no finalzinho do dia, aqui na Barra, numa região ali conhecida como Rua do Zico, né, onde o Zico tem uma escolinha de futebol para ver um terreno ali. E quando estava saindo, simplesmente o tempo virou e começou uma chuva muito forte, muito forte, muito forte. E ali na Avenida das Américas ainda não tinha. A Avenida das Américas não era o que ela é hoje, não é? Há 10, 12 anos atrás, então ainda tinha aquele canteiro onde tem ali o BRT, tinha um canteiro, né, que ele formava uma vala ali e era de terra, e eu tinha que passar para a pista do sentido Barra. Eu estava na pista do sentido Pedra de Guaratiba e chovia muito, e eu vi vários carros assim entrando, passando pelos canteiros para cortar o caminho e pegar o sentido contrário da pista, e eu caí na besteira de ir. E o meu carro ficou preso no meio-fio, né? Então, ficou ali o meio-fio, meu carro ficou em cima, e por mais que eu tentasse acelerar, o carro não ia nem para frente, nem voltava para trás. E chovia muito, muito mesmo, já estava de noite, e ali na Avenida das Américas os carros vêm, né, naquele zoom, 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 e eu tinha o meu filho bem pequenininho naquela época, e eu lembro que eu só pensava isso, falo, Senhor, eu não quero deixar o meu filho sem mãe, eu sei que o Senhor pode prover todas as coisas, mas eu não queria, né, depois de ter tentado ter filho durante tanto tempo, né, o meu coração ficou apertado, e eu pedia perdão a Deus por ter tentado ir ali por aquele caminho, né, burlar o caminho. E eu ali naquela aflição, ali angustiada, e eu tentava sair eu saí do carro, eu tentava empurrar o carro, né, só que era um Peugeot, e eu não conseguia empurrar o carro, uma agonia sem fim. E eu lembro que, de repente, parou um carro, eu não lembro qual era o carro, eu só lembro a cor do carro. E o homem falou assim para mim, entra no seu carro. E aquele homem pegou, ele tinha um guincho no carro dele, ele botou ali eu falo guincho, mas eu não sei o que era, tipo uma corda lá, alguma coisa. E ele puxou o meu carro, ele me tirou ali de cima do meio-fio, ele entrou dentro do carro dele de novo, ele foi embora, eu nunca mais vi, eu não tive a oportunidade de agradecer. Mas eu tenho aquele homem como um anjo que Deus colocou na minha vida. Eu não vejo poder naquele homem, eu vejo ele sendo usado por Deus para ser um anjo na minha vida. Então, quando nós falamos de anjo, eu vejo muitas das vezes, e a própria Bíblia fala isso, que muitas das vezes nós podemos hospedar anjos sem saber, não é? E dentro do sentido de quando nós podemos ser bênção na vida de uma pessoa, nós estamos sendo usados por Deus. A forma como Deus abençoa, a forma como Deus faz um milagre, pertence a Ele. E o que nós vemos é que muitas das vezes nós paramos de adorar a Deus e de agradecer a Deus e passamos a adorar o ser criado por Deus para nos beneficiar de alguma forma. E aí surgem essas heresias, porque aí o que acontece, não é? Eu ouvi outro dia uma pessoa dizendo a respeito da outra que bateu com o carro e que aí ela foi lá na igreja para trocar o anjo, porque o anjo da guarda dela não tinha cuidado dela direito. Pode parecer que é brincadeira, mas procurem na internet que os irmãos vão ver as maiores atrocidades sendo praticadas com relação a isso. Isso era uma prática do passado, porque eles diziam que os anjos deveriam ser adorados, porque os anjos eram superiores a Cristo, e Paulo está aqui combatendo, quando Paulo diz que todas as coisas foram criadas por ele, as visíveis e as invisíveis, ou seja, eu ou o anjo foi criado por Deus. Sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele para ele. E ele vai continuar aqui dizendo que ele é antes de todas as coisas, ou seja, ele pré-existia, né, a totalidade da criação. E, portanto, ele é o Senhor de toda a ordem criada. A Bíblia começa dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. A palavra, o verbo, e João vai começar o seu evangelho dizendo que o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra.
Irmãos, estão entendendo? E disse Deus, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus. E aí João diz, o verbo, a palavra, ela se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Amém. Né? Que texto lindo. E aqui Paulo está dizendo que ele é antes de todas as coisas, ele pré-existia a totalidade da criação. E ele vai continuar dizendo que nele tudo subsiste, ele é o sustentador de toda a criação. Isso aqui, então, irmãos, é uma coisa assim que é lindo por demais. Porque como que nós podemos entender, não é? Como que nós podemos achar que temos autoridade, que temos soberania, ou alguma coisa pode ser, não é? Ter autoridade, alguma coisa que tenha sido criada, quando nós vemos aí que um simples vírus, não é? Um vírus praticamente invisível, pode colocar toda a humanidade de então, não é? Em quarentena. Onde está a nossa autoridade, onde está a nossa... Só Deus, irmãos, é que pode fazer o equilíbrio de todas as coisas, é que pode sustentar, não é? Tem um estudo aí que diz que o Sol está na distância exata da Terra. Se ele se aproximasse um pouco mais, nós morreríamos queimados. Se ele estivesse alguns milímetros mais afastado, nós morreríamos de frio. Quem pode imaginar que tudo isso surgiu, não é, de uma explosão? Irmãos, não é? É tão claro. Ele é o sustentador de toda a criação, porque nele tudo subsiste. E ele começa dizendo que ele é o cabeça do corpo, da igreja. Aqui é o clímax, né? Para encerrar a primeira parte do poema, Paulo fecha logo com, não é, com chave de ouro, dizendo que ele é o cabeça, ele é soberano sobre toda a criação, sobre a igreja. E ele vai dizer que ele é o primogênito de entre os mortos. O que Paulo quer dizer aqui quando ele diz que Jesus é o primogênito de entre os mortos? Porque, afinal, já havia ocorrido várias ressurreições. No Velho Testamento, nós temos ali algumas ressurreições. No Novo Testamento, o próprio Jesus havia ressuscitado Lázaro, havia ressuscitado a filha de Jairo. O que Paulo quer dizer com isso aqui? Vamos ver. No versículo 15, nós já usamos a expressão do primogênito. Quando usamos ali a expressão do primogênito, nós quisemos dizer, não é? Nós explicamos que quando Paulo diz aqui que ele é o primogênito de toda a criação, não é que ele tenha sido o primeiro ser a ser criado, mas sim que ele é o herdeiro, não é, de tudo. Ele é soberano sobre tudo ali, sobre tudo que foi criado, ele é o criador e ele é o herdeiro. Mas aqui, quando Paulo diz que ele é o primogênito de entre os mortos, Paulo está dizendo que ele destaca, ele não vai destacar agora a criação, mas ele vai destacar a ressurreição. Então, neste ponto, Paulo destacava a nova criação. Cristo morreu como homem, mas a ressurreição lhe restaurou uma vida nova, superior e imortal. Ele tornou-se o primeiro homem imortal de Deus, assim sendo ele as primícias da grande colheita, em que muitos outros receberão a mesma natureza imortal. Ele foi o primeiro. A Bíblia diz, e lá no livro de Apocalipse, então nós estudamos, que nós morremos, mas ressuscitaremos com um corpo incorruptível. Quando Paulo diz aqui que ele é o primogênito de entre os mortos, é que ele foi o primeiro ser a ressuscitar com esse corpo incorruptível. Paulo está dizendo aqui que Cristo morreu como homem e ele ressuscitou já com esse corpo incorruptível. Ele é o primogênito porque ele foi o primeiro e todos nós ressuscitaremos com esse corpo incorruptível. Quando nós falamos aqui de Lázaro, falamos da filha de Jairo, falamos das ressurreições que aconteceram no Velho Testamento, na verdade,
o texto bíblico quer dizer que foi dada a essas pessoas uma sobrevida, porque Jairo tornou a morrer. Lázaro tornou a morrer, a filha de Jairo tornou a morrer, ela não passou a viver eternamente, e Cristo agora, ele vive eternamente. Então ele tornou-se o primeiro homem imortal de Deus, assim sendo ele as primícias da grande colheita, em que muitos outros receberão a mesma natureza imortal. Não uma sobrevida, como era o caso da ressurreição, mas sim, não é, uma vida eterna com um corpo incorruptível. E ele vai dizer que primogênito de entre os mortos, porque aprove a Deus que nele residisse toda a criatura. Porque aprova a Deus que nele residisse toda a plenitude, que havendo feito paz pelo seu sangue na sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre o céu, quer sobre a terra. Então, quando ele diz aqui reconciliasse, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. O que o texto está querendo dizer? A ideia da reconciliação, ela tem dois lados. Primeiro, Cristo morreu em nosso lugar, propiciando então a ira de Deus, aplacando a ira de Deus. O homem está em um estado em que pode receber a amizade de Deus. A morte de Cristo aplaca a ira de Deus e permite ao homem receber a amizade de Deus. Isto é, Deus se reconciliou com o mundo através de Cristo, mas essa graça tem que ser recebida por meio da fé. O segundo aspecto da reconciliação é o relacionamento pessoal entre Deus e o homem que nele crê. A reconciliação e a paz dependem do sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Sem aceitar esse sacrifício, não temos reconciliação com Deus. Antes éramos estranhos e inimigos de Deus. Em Efésios, Paulo afirma que éramos filhos da desobediência. Agora, mediante seu sacrifício, podemos nos apresentar diante do trono de Deus como santos e irrepreensíveis. E o versículo 23, para encerrar, Paulo vai dizer, não é, que agora ele nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, o qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aqui Paulo torna a fazer ali aquela reflexão, aquela chamada, porque ele vai dizer que nós nos reconciliamos no corpo, né, que ele nos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte. E aí ele dá essa chamada de atenção, não é? Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes. Porque se vocês já receberam, não é, essa reconciliação da parte de Deus, se vocês já receberam a salvação por parte de Cristo, como é que vocês podem manter o mesmo comportamento? Como é que vocês podem ter as mesmas atitudes de outrora? Que Deus possa estar abençoando esse estudo, que esse estudo tenha sido de grande bênção na sua vida, como ele tem sido na minha vida, e que você possa estar refletindo durante o resto desse dia, noite, pensando naquilo que Deus tem feito por sua vida, naquilo que ele fez, no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e na mudança que nós precisamos fazer para estarmos em melhor comunhão com Ele, né? Não para podermos ganhar a salvação, mas agora reconciliados com Cristo, né? Reconciliados com Deus, possamos estar usufruindo e transmitindo toda essa paz, toda essa alegria e essa graça que Ele concede aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém.